uma equipa do Serviço Nacional de Parques está a contar os ninhos da cegonha branca numa freguesia do concelho de Mértola. É o trabalho de preparação do próximo recenseamento mundial da população de cegonhas. Visto do futuro, é difícil acreditar que, há 30 anos, a cegonha branca era uma espécie ameaçada. Ali no povo não sabe de nenhum ninho, ali em Alcaria Oliva. Olha, valeu os postos dos telefones. Deixa o pai ver. Mas estão ali, visto que estavam cheios de calor, com o bico aberto. Repara bem, têm o bico vermelho os dois, são os adultos. Os jovens têm o bico preto, ou quase preto, assim muito escuro. Ai, ali estão 3. Ali são 3 miúdos. Talvez o aumento da fome em África tenha tornado a cegonha numa presa potencial das populações. As espécies migradoras têm desafios enormes, tanto nas zonas de reprodução no norte, não é, como depois nas zonas de invernada no sul. Sofreram muito com o controle das pragas de gafanhotos e a utilização de pesticidas muito agressivos como o DDT, não é? À parte, episódios de seca, fome. Havia, portanto, umas taxas de mortalidade muito elevadas em África e regressavam cada vez menos. Senhor cegonha, como tem passado, não há quem a veja, nem vai à igreja pousar no telhado. No Monte do Navarro também lá está um ninho. Aí sim. Sim. As cegonhas do Monte Navarro estavam sob proteção do dono da herdade. Mas foi para lá um homenzinho que era aqui, nosso pastor, e foi para lá viver. Estava lá o ninho da cegonha. Diz-me, tem que acabar aqui com as cegonhas. Tem que acabar com isto. As cegonhas não deixou a gente dormir. Tal, não sei o quê, não sei quanto. Digo-lhe, olha, quando você para cá veio, já as cegonhas cá estavam. Se sentirem incomodado, você é que tem que se mudar. As cegonhas têm que continuar aí. Manuel Costa foi pioneiro e autodidata na conservação da cegonha branca. Concebeu e instalou nos anos 80 os primeiros suportes para ninhos, de que há memória por aqui. Foi ele que imaginou, foi ele que fez. Muito mais tarde é que realmente se começou a ver suportes deste género espalhados por aqui pela zona. E aqueles lá ao pé do monte o avô fazia lá, que era para elas ficarem mais perto do monte, para as ver. Era o nosso herói das cegonhas, não é? As que sobreviviam aos invernos em África e à longa viagem de regresso enfrentavam outras ameaças em zonas de caça como Mértola. A cegonha é um bicho que come tudo, ovos de perdiz que estejam, coelhos pequeninos, leves pequeninas. Como as reservas de caça que existiam eram de grandes empresas, havia pessoas que precisavam de ganhar dinheiro, como é lógico, e que matavam as cegonhas, levavam a cabeça e recebiam X. Por isso foram muitas mortas nessa altura, nos anos 60. Penso eu que terá sido um dos fatores para que elas estivessem quase em via de extinção e para que depois o meu avô começasse a fazer ninhos para as cegonhas, para elas se reerguerem novamente. Quando eles conhecem este lugar, eles vão voltar todos os anos. E eles têm também pequeninos, outro ano vamos ter mais. Sim. Geraldine Zwanniken, antiga bailarina da Companhia Nacional Holandesa, também cuidava das cegonhas no convento de São Francisco que comprara em ruínas nos anos 80. No início da história está um encontro inesperado com António Araújo. Este convento estava completamente abandonado, não vivia aqui ninguém e eu todos os anos vinha aqui fazer anilhagem e contar os ninhos. E um dia chego cá e ponho uma escada na parede para ir aos ninhos e para começar a ver, e dou-me conta que vivia aqui gente. E portanto eles vieram dizer, o que é que o senhor anda aqui a fazer? Ele disse, eu quero explicar que tem aqui uma ave que é importante. Uma das coisas que fazia era o seguimento da população de francelho. E esta era uma das zonas importantes de reprodução. Ele disse, não, ok, claro. Ele disse, outro ano ele vai voltar e guarda, take care. Ok, we did. E eles
dedicaram a vida deles a partir daí à conservação não só dos franceses, mas da cegonha branca também. Nós abre tudo, buracos, nós fizemos ninhos, nós faz tudo. Funciona, foi incrível. Aumentou muito o número dos falcões. O maior colônia de falcões de todo Portugal. Vocês fizeram este suporte artificial que tem ninhos para os falcões com o ninho da cegonha em cima. E dentro aqui tem pequenos aves. Os pardais. Foi um edifício para as aves. Aos esforços particulares do agricultor português e da bailarina holandesa, somaram-se, entretanto, as políticas públicas e as ações de proteção das ONG. E nós temos trabalhado um bocado no sentido, também fundamentalmente com a Quercus e com a FAPAS, no sentido de que se consiga chegar a acordo com as pessoas onde são instalados ninhos, evitando que os ninhos destruam os telhados das pessoas. Os acordos com a EDP, com a rede de energia, um papel muito importante na conservação das cegonhas, que começou a evitar, por um lado, que houvesse acidentes com os cabos de alta tensão e criar condições para que elas se instalassem sem que prejudicassem a rede. A cada ninho corresponde um casal. Em 2014, ano do último censo, havia quase 11.700 casais, mais de 23.000 cegonhas, concentradas sobretudo no centro e no sul do país. Nesse mesmo ano, a SIC reencontrou o homem que viu com alegria a cegonha branca reerguer-se. No seu velho ninho, ponha ovos, ponha, que seja bem-vinda, branquinha, tão linda, lá vem a cegonha. Neste momento, para mim, serve um pouco como uma homenagem ao meu pai, que teria feito 98 anos terça-feira e que partiu no dia 16 de julho. Gosto da natureza, minha senhora. Gosto da natureza, gosto da pesquisa, gosto de ver criar isto. Acompanhava-as desde a altura em que elas estavam a chocar os ovos até ao dia em que elas partiam. Iam-se embora. Agora não, porque a cegonha tem tendência a se tornar sedentária. Os adultos agora já quase que nenhum migra, já não vão para a África, vão menos. Têm recursos alimentares que não existiam nessa altura, que são, por um lado, o lagostim de água doce, que é muito comum, que é uma espécie introduzida. Mais de 50% da população invernante recorre aos arrozais. A outra metade da população invernante está muito ligada a lixeiras. Começou-se a organizar o sistema de recolha de lixos, a concentrar os lixos em certas áreas, há muito lixo orgânico, não é? Sabes que mais cedo ou mais tarde estas lixeiras, pelas regras comunitárias, vão ser fechadas. Quando essas lixeiras forem fechadas, elas vão ter que vir para os sítios onde arranjam comida naturalmente, não é? Mas onde? Vão morrer muitas, não é? Vão morrer muitas, de certeza. A espantosa recuperação da cegonha branca é uma exceção. Nos últimos 30 anos, as aves das zonas rurais têm sofrido um declínio acentuado em Portugal e em toda a Europa. Como a aptarda, como o cisão, como os cortiçóis, como os tartaranhões caçadores, como os francelhos, que são espécies que dependem destes agrossistemas extensivos, não é? Que estão a ser substituídos por regadios intensivos. Há quilómetros e quilómetros, hectares e hectares de oliveiras e outras espécies que exigem muita água numa situação de seca extrema, numa situação de mudanças climáticas. Põe lá os binóculos, repara no outro pormenor que eu te vou dizer. Em 96 fui convidado pela União Mundial para a Natureza para dar um apoio na criação da rede de áreas protegidas da Guiné-Bissau. Daí fui para a Mauritânia trabalhar num parque que tem 1.200.000 hectares. Hoje em dia vivo em Cabo Verde, mas vou voltar a Portugal em breve. Vês que tem aquela da direita, tem as pernas brancas. As pernas das cegonhas são vermelhas, mas a única forma que têm de se proteger do calor, dejetam nas pernas e as pernas vermelhas passam a ser brancas.
E resistem muito melhor ao calor com as pernas todas brancas. O que é que fazem nas pernas? Fazem cocó nas pernas e ficam com as pernas todas brancas. Olha para lá, vê lá. Chamam-se, têm as pernas caiadas.